Hoje a TV Lafayette tem a honra de receber o presidente da Empresa Mineira de Comunicação, EMC, Gustavo Mendicino, responsável pela gestão da Rede Minas e Rádio Inconfidência. Em sua primeira visita oficial ao Conselheiro Lafayette, ele participa conosco deste encontro no Enfoque Regional. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Ana. Prazer estar aqui em Lafayette. A gente está participando da Feira Mineira do Livro e é um prazer estar aqui na TV Lafayette, essa antiga TV a primeira retransmissora da Rede Minas no estado de Minas Gerais. Bom, já que você já mencionou a Feira Mineira do Livro, né? Qual que é a importância da feira para a democratização do acesso à leitura e para o fortalecimento da cadeia do livro em Minas Gerais? O Ano, eu estava brincando com o Renato, o realizador da feira, que quando ele fez o convite eu demorei 5 minutos para aceitar, devido exatamente a essa importância que os eventos literários têm na promoção da literatura, na promoção dos escritores, das editoras, do mercado literário no Brasil e no caso aqui em Minas Gerais. O livro ele passou por um tempo, né, nessa questão da internet, da digitalização, dos tablets, dos e-books, por um momento de dúvida, né, da manutenção da obra literária no papel, e hoje já está consolidado que vão conviver, né? E que o livro é algo que só cresce, passou por um período um pouco mais difícil de número de leitores, mas que agora tem recuperado, e nada mais do que a literatura para linkar, por exemplo, arte com educação, né? Então isso é formação de um povo, isso é cultura, é educação, e a importância dos eventos é justamente para quem ainda não percebeu da importância da literatura e dos livros poder perceber isso com mais proximidade, né, num agendamento como esse da Feira Mineira do Livro. Na sua opinião, o que torna Minas Gerais um estado tão fértil para a literatura e para a produção cultural? Minas Gerais é fértil para as artes, para a cultura, tem nomes fantásticos que construíram essa história, e na literatura de um modo mais específico a gente começa mais antigamente, mas depois vem com Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, que são nomes internacionais, nomes mundiais, inspiradores, e que até hoje formam leitores e formam o que para ter leitores tem que ter os escritores também. Então forma essa produção literária tão pujante que é no estado. Hoje a gente estava lá mais cedo em Lafayette também na Feira Mineira do Livro, e a gente estava inclusive conversando sobre uma escritora nova que foi outro dia lá para o Brasil das Gerais. Hoje esse link, por exemplo, com o mundo da internet, é a Duda Rodrigues, uma poeta que já está com quase 300 mil seguidores no Instagram. Então essa fertilidade do terreno literário ela está muito viva. Os jovens, você apresentando boas obras de poesia, de conto, os romances, as prosas, você apresentando boas obras, você interagindo com o mundo da juventude, ainda tem muita fertilidade, muito espaço para a literatura ocupar o lugar que sempre ocupou e crescer ainda mais aqui no estado de Minas Gerais. Bom, e a presença da Empresa Mineira de Comunicação em eventos assim do interior, né, como a Feira Literária, faz parte de uma política de descentralização da cultural? A gente vem trabalhando muito a interiorização, né, quando se fala que a Rede Minas está localizada na capital do estado, mas a gente vem trabalhando muito essa interiorização, a popularização do seu conteúdo. E é o que a gente veio inclusive conversar aqui na Feira Mineira do Livro, que é com relação à comunicação, a importância, né? A Empresa Mineira de Comunicação, por exemplo, fazer o seu papel para a divulgação da cultura, das artes mineiras. Hoje a gente tem um streaming Minas Play, que qualquer lugar do mundo você assiste no celular, espelha na TV, assiste no notebook e nos PCs através da internet, do portal. Então a comunicação e a divulgação do fazer artístico em Minas Gerais é o papel, por exemplo, da Empresa Mineira de Comunicação. E assim você descentralizar esse conhecimento que é oriundo de terras mineiras para todo o planeta, no caso. A Rede Minas hoje cuida, inclusive,
também da política do audiovisual mineiro. Então é nosso o audiovisual muito ligado à literatura. É nosso papel poder expandir isso como comunicólogos, como mineiros e como agentes públicos, né? E jornalistas que somos. Então a gente busca sim esse caminho. Bom, e em tempos agora de redução de investimentos culturais, como que o senhor avalia o papel da comunicação pública na preservação da identidade cultural de Minas? Outro assunto que a gente estava tratando também, que é o empreendedorismo cultural. Isso tem uma parte que o poder público precisa chegar a mais lugares, ao conhecimento de mais artistas, dos artistas e dos fazedores de cultura terem mais, não só conhecimento, como acesso às políticas públicas, ao fomento que é praticado tanto nos municípios, quanto nos estados, quanto no ente federal, para que o artista possa viver de sua arte, né? Então, e conseguir e até expandir os limites do poder público. Isso não é uma tarefa fácil. O povo brasileiro é um povo que gosta de arte e de cultura, mas não é o povo brasileiro, ele não tem o hábito ainda de sustentar a classe artística. A música ainda consegue, né? Os grandes músicos ainda conseguem sobreviver da sua arte. Mesmo assim, ainda trabalham muito ligados à verba pública. Mas quando você vai para o teatro, para a dança, para as artes visuais, ainda precisa de muito apoio público. Uhum. Então é necessário que os artistas tenham não só o conhecimento, como o acesso para chegar a essas políticas públicas e terem condições de receber esse fomento do Estado. E além disso, a gente continuar trabalhando por uma formação de público, no que a gente puder contribuir, para que o público se interesse pelos fazeres artísticos, né? Que queiram assistir a espetáculos de dança, exposições de artes visuais que sejam. O mundo audiovisual, por exemplo, é um mundo muito caro. E as exibições dos cinemas comerciais, eles são muito dos blockbusters, dos grandes filmes. Então nos cabe fazer chegar, por exemplo, obras menos visíveis, né, menos vistosas, digamos assim, que não estão nesses corredores, para que o público conheça, tente e se acostume, se habitue a assistir obras não tão reconhecidas no meio comercial. E que aí, dessa maneira, a gente consiga fomentar e fazer com que a arte, os artistas e os fazedores de cultura possam sobreviver de sua arte, de sua cultura. A tarefa ela é árdua, a gente é só um grãozinho nessa construção, mas a gente está tentando fazer o nosso papel dentro do que nos cabe. Inclusive, a produção audiovisual em Conselheiro Lafayette é muito forte. E que dica que você daria para esses artistas nesse caso? Olha, primeiro fator é ter informação, sabe? Tá bem conectado com as políticas públicas nacionais, aí no caso da Ancine e do próprio Ministério, e também estar conectado às políticas públicas estaduais, por exemplo, que a gente recentemente lançou o resultado do Circula Minas, que é um projeto de circulação de obras prontas, mas a gente lança editais ao longo do ano. O ano que vem, por exemplo, vamos trabalhar com os arranjos regionais em parceria com o governo federal, e vão ser 30 milhões de reais no mercado do audiovisual, por exemplo. Que fiquem atentos realmente ao fomento público e aos editais privados também, as estatais, às vezes, que trabalham com audiovisual e que também tenham uma relação muito próxima. Eu ia falar que cobrem, mas que além da cobrança, para propor junto, que proponham junto com o município, sabe, que é onde estão mais perto aqui. O município pode, além de fazer uma ponte com o Estado e com a própria União, também pode estimular políticas públicas de fomento direto, através de fundo, de verba pública, ou inclusive indireto, como lei de incentivo, fazer programas para empresas que possam incentivar a cultura, e nesse caso específico o audiovisual. A promessa da empresa mineira de comunicação inclui diversos valores, né, como pluralidade, educação, cidadania, transparência, né? E
Quais práticas do jornalismo ou da comunicação você considera não negociáveis? O jornalista, ele busca algo que dentro da filosofia e da psicologia é até um pouco intangível, né? Que é a neutralidade, Sim. que é a isenção, que é a frieza do olhar, né? No primeiro período de faculdade, você já começa a entender que essa é uma busca que você nunca alcança, mas que você não desiste de buscar. Então, pelo fato de sermos seres humanos, a gente está sempre talhado por opiniões, por preferências. Então, um exercício diário que a gente não pode abrir mão é buscar, pelo menos, essa situação. Essa neutralidade, essa busca, no caso do jornalismo, que foi mais especificamente que você perguntou, da busca pela informação, né? E o jornalismo é importante salientar que a televisão, a comunicação, ela não é feita só de jornalismo, né? Numa programação televisiva, por exemplo, de rádio, você tem programas de entretenimento, você tem programas opinativos, mas como você perguntou diretamente sobre o jornalismo, a busca é essa. Aí os outros programas de entretenimento, programas opinativos, a gente precisa entender isso, conseguir equilibrar a equação, né, para que as coisas sejam tenham uma balança adequada, né, quando você principalmente coloca opiniões no meio. Mas no caso do jornalismo, a gente precisa buscar manter sempre essa neutralidade, essa integridade, essa isenção. Bom, e a empresa mineira de comunicação firmou convênios, né, com instituições como universidades e órgãos públicos, né, para o funcionamento educativo. E para o senhor, qual o limite entre a comunicação pública e o serviço público educativo? Bom, existe uma frase antiga, ela é meio sem dono, porque ela é um pouco polêmica, mas uma frase que eu também aprendi na faculdade, que eu não sigo ela a rigor não, e nem conheço gente que segue a rigor, mas dar para exemplificar nessa resposta diante da sua pergunta, que é assim, que o jornalista ele não necessariamente precisa ser especialista em nada, não precisa saber de nada, é só ter o telefone de quem sabe, né? Já disse anteriormente que não sigo a rigor e nem sou um defensor dessa frase, mas para ilustrar a pergunta, nós somos uma empresa de comunicação. Para a gente falar sobre os assuntos, isso sim é uma verdade, né? Tem o jornalismo opinativo, mas o jornalismo informativo, você levanta o assunto e conversa com o especialista, para o especialista se comunicar com o público, né? Você é um intermediário. Então, acho que encaixa bem nisso que você está dizendo, porque se a gente vai falar, igual recentemente você falou sobre parcerias com instituições, ou do terceiro setor, que detém ali o conhecimento e fogem do mundo privado, que você vai para o mundo comercial. Então, a gente recentemente fechou uma parceria com a Federação dos Circuitos Turísticos do Estado. Vamos colocar essa aí como exemplo. É isso, é justamente para trazer informações qualificadas. O Estado de Minas Gerais hoje, né, acho que foi ontem ou anteontem, sábado, acho que foi quinta-feira que saiu, que o Minas Gerais é um dos estados mais procurados para 2026 no turismo. Então, nada mais factual, nada mais quente do que falarmos de turismo. E turismo é uma ciência que ela perpassa, né, por várias outras. Turismo é meio ambiente, turismo é urbanismo, turismo é cultura. Então, é um assunto muito pertinente. Agora, vamos falar sobre turismo. Em vez de eu pegar o microfone e eu mesmo ficar falando, ou apresentador, os jornalistas, a gente busca parcerias, busca quem entenda de assuntos para poder falar, né? Então é nisso que a gente está, por exemplo, com a FECITUR. Recentemente fechamos uma parceria com a Associação das Cidades Históricas, que tem aqui, foi até um evento que eu vi em Congonhas agora recentemente, Ouro Preto, Ouro Branco faz parte, justamente para falar sobre cultura, sobre patrimônio. Então o que a gente busca de parcerias, e aí está sempre ligado ao serviço que a gente oferece ao nosso espectador, né, seja na televisão ou no rádio,
mas também ligado à educação, né? Porque isso é saber. Quando é saber sobre Minas Gerais, saber sobre todos esses assuntos que permeiam, que passeiam. Então, nada mais é do que isso, é tentar trazer mais informação de qualidade, um conteúdo crível, com credibilidade, para quem nos assiste. Outro dia também eu fiz um comentário diante de inclusive, do prefeito de Ouro Preto, o Ângelo Osvaldo, que é presidente da Associação das Cidades Históricas, que também tem expandido bastante sua atuação por Minas Gerais, dizendo que quando a gente trabalha visando o público, que no caso da EMC é quem assiste a televisão e ouve o rádio, naturalmente acho que os resultados vão aparecendo e aí você trabalha de um jeito mais livre para dar luz aos parceiros que merecem, né? Não centralizar, que aí é a palavra, a descentralização, a interiorização, a descentralização, é conseguir pelo menos decifrar um pouquinho desse estado que parece um país, né? Tanto em termos de tamanho, quanto em termos de diversidade e de riquezas que tem como Minas Gerais. Ok, mas como evitar que esse serviço ele se torne uma propaganda institucional? Então, também é um desafio, porque o que é público, a questão do público e do governo, né, o que é Estado e o que é governo e o que é Estado, as estatais, o serviço direto, então eles convivem com esse limiar, com essa linha, que, ao meu ver, nem é tão tênue assim, mas que em determinados momentos ela fica mais estreita. A gente precisa, agora, é importante salientar também que faz parte do estatuto, por exemplo, tanto da Rede Minas quanto da Rádio Confidência, trabalhar para o Estado, né, também, as notícias do Estado. E a gente precisa, eu tento levar isso para o lado de que, como se a gente tem, né? O que o jornalista e os veículos de comunicação buscam são informações privilegiadas, assim, né? Não é privilegiada. É você ter acesso a informações que às vezes o outro não tem, né? Uhum. A gente não se pauta pelo furo lá na Rede Minas e na Rádio Confidência, mas é sempre bom também, às vezes, a gente pode. É a mesma coisa a questão da audiência. Eu não preciso trabalhar só pela audiência, porque eu não sou uma TV comercial. Mas isso não me faz não querer audiência. Uhum. Então, o fato de eu ser do Estado, eu posso gostar também de ter uma informação que às vezes o outro não tem, né? Para eu poder colocar essa informação a serviço da população. Então, é o exercício diário da gente conseguir noticiar o Estado, que faz parte da nossa função, na base de serviços, do que é interessante e interesse da população, sem necessariamente fazer uma propaganda institucional. Isso é um desafio, e é um desafio de uma casa com 300 funcionários, e a maior parte deles está ligada ao conteúdo. Ali tem gente que pensa de tudo quanto é jeito, e a gente precisa equacionar isso, sabe? Entre os pensamentos ali, para fazer prevalecer um manual de redação que se aproxime do bom jornalismo, que não é RP. Nós temos os setores para isso, o Estado tem uma Secretaria de Comunicação, por exemplo, que trabalha o seu institucional. Apesar da gente ser vinculado à Secretaria de Comunicação, mas existe uma liberdade para a gente trabalhar nossas pautas. Então é conseguir não derrapar para o lado institucional aí, que esse lado mais institucionalizado não é função da empresa mineira de comunicação. E a Rede Minas e a Rádio Inconfidência têm um papel histórico na difusão da cultura mineira. Como que você enxerga o desafio de equilibrar essa tradição e inovação dentro das emissoras? Exatamente. Essa questão da gente até passa por isso, a questão da audiência. Eu trago esse perfil para dentro da EMC. E eu tô atuando dentro de uma gestão como presidente da empresa, e aí eu fui bem claro nisso desde quando fui convidado pelo governo do Estado
com essa missão de que, sim, eu gosto de... Eu não acredito nessa questão, por exemplo. Tem duas questões que são limiares ali. Primeiro, eu acho que essa questão da audiência é uma TV pública, cultural e educativa, ela é subsidiada pelo governo do estado, mas ela pode, não existe em nada assim que é uma TV pública, cultural e educativa, ela não tem que se preocupar com a audiência. Porque é legítimo a gente querer falar para mais pessoas, sabe? Isso não significa descambar, nem descambar, né? Porque a TV comercial tem o seu lugar, da gente enviesar para parecer uma TV comercial. A audiência, pela audiência, é uma coisa. Agora, você trabalhar um conteúdo cultural educativo, informação, entretenimento, pensando no seu compromisso público, que é uma TV pública, ok. Mas você não pode refletir em cima disso para ter aderência à audiência, que é uma audiência, inclusive, que é uma coisa que precisa ser dita, do estado de Minas Gerais. A Rede Minas não é Rede Belo Horizonte. Então, essa curadoria, ela precisa ser expandida. Ela precisava, a gente tem buscado muito isso. Quando você fala, tem uma fala, né, de que, não, a gente tem que falar o que o público precisa ouvir, não o que o público quer ouvir. Aí a questão, a tênue linha da audiência. Quer dizer, eu estou falando que o público quer ouvir, porque aí eu quero ter mais audiência, eu vou vender. Essa é a linha do comercial. Mas calma. Existe também o extremo de você achar que você tem tudo para falar para o público, que ele precisa ouvir aquilo que você também acha que... Você ouvir o público e interagir com ele, você não está indo para o limite, para o extremo do comercial, que é só porque eu quero audiência. Eu estou interagindo com o público para também entender melhor o que supostamente ele precise. Sou eu que vou ficar aqui dando cartado o tempo todo, você precisa disso ou daquilo. Até porque o estado de Minas Gerais é muito amplo. E eu, como Rede Minas, eu cobri, né, no âmbito cultural aí. Eu vou Palácio das Artes, isso aqui, eu cubro o FIT, o Festival Teatro da... Mas eu vou lá para Uberlândia, o que, por exemplo, a música sertaneja, que é muito... tem polêmicas em cima disso, e outros estilos. Música é qualidade ou não é? Gente, lá em Uberlândia a música sertaneja é cultura. Ela não é só o lado comercial do sertanejo universitário, milhões de pessoas. Então, calma. A gente precisa trabalhar o Estado. Não é aqui pegar uma mente única de um recorte cultural que existe em Belo Horizonte, que é Filarmônica, que é Palácio das Artes, que é música erudita, ou então popular brasileira, que passa pela Tropicália, Clube da Esquina, e que também é muito bonito, ou Bossa Nova, mas que existem outras culturas, outras vertentes artísticas. Estamos falando só da música, mas você pode passar isso aí para o audiovisual, né? Além do cinema contemporâneo, existem outros cinemas, o teatro, que existe uma dualidade aí, que, por exemplo, você pega um teatro do FIT ou o teatro da campanha de popularização, só que a campanha de popularização é que circulou Minas Gerais e que faz muitos artistas sobreviverem com peças, por exemplo, que são mais voltadas para comédia. Mas mas chega num lugar onde você também não vai ser sempre um juiz da balança para dizer o que é bom, o que é ruim para o público. Então é a gente conseguir achar esse equilíbrio, sem perder a linha do que está sendo muito efêmero. Não vou, porque isso aqui está conquistando gente demais. Então é audiência pela audiência. Sabe, eu vou fazer uma coisa aqui só porque os outros vão ver. É como se eu tivesse um TikTok ali numa TV pública. Eu não posso fazer isso. Mas eu também posso relativizar um pouco mais, entender a cultura e a filosofia de Minas Gerais de um jeito mais amplo, mais abrangente. E uma coisa, abrir a janela e o ouvido para a gente conseguir ver e ouvir o que os mineiros também pedem e querem, sabe? Não só ficar ditando regras o tempo inteiro. Então, acho que é nessa linha que a gente busca, que a gente tem aberto possibilidades para ter uma programação um pouco mais versátil e programação que passa isso tanto pela TV, de programas, de escolha de pautas, como também, inclusive, a própria programação musical da Brasileiríssima.
A Brasileiríssima não pega aqui em Lafayette, mas quando a gente assumiu, e a Brasileiríssima estava em 16º lugar no Ibope. Ah, vou ignorar isso. Poxa, por quê? Eu não quero... Ah, eu tenho que apresentar artistas de Minas Gerais porque essa é a tradição do rádio. Da Inconfidência, né? Primeira coisa, o rádio hoje, para quando a Inconfidência... Não preciso nem dizer 90 anos, nem a Brasileiríssima, 45. 10 anos atrás, né, quando começaram a surgir os Spotifys, os aplicativos de áudio, mudou muita coisa, né? A internet do jeito que tá. Hoje você não é o rádio exatamente que lança músicas o tempo todo, né? Também participa disso, mas você precisa entender o seu lugar no mundo. Senão, assim, que adianta eu fazer algo super curatorial, mas as pessoas não ouvem? Isso é fazer política pública? Isso é comunicação pública? A gente fazer pra gente mesmo, sabe? Mas não quer dizer que eu vou fazer totalmente do outro jeito. É isso que às vezes a gente entra nisso, né? 880, não. Eu continuo podendo privilegiar os músicos mineiros, prestigiar e tentar colaborar com a cultura mineira, no caso da Brasileiríssima, da música. Mas, gente, eu fazia uma pergunta lá, por exemplo, quando eu cheguei. Vocês preferem? Você é um artista, um músico mais ou menos conhecido, né? Por exemplo, tá? É só um exemplo. Prático. Você quer que eu... O que você prefere? Eu tenho duas opções, eu vou te oferecer. Você quer que eu te coloque aqui na porta da Rede Minas, monte um dispositivo para você aqui, um tablado, show da Ana, você vai ficar aqui, eu vou divulgar esse convite, divulgo, taraná, e vão vir aqui mais ou menos 50 pessoas, não sei, tô falando, né, bem por alto. Ou você prefere que eu arrume para você abrir o show do Caetano Veloso, que seja, ou de outro lá no Mineirão, com 1 milhão de pessoas lá te assistindo? Só que você tá abrindo o show do Caetano Veloso. Então, o rádio hoje, se eu colocar só a Ana para tocar, é o que estava acontecendo. Só cai, as pessoas não vão ouvir. Então, assim, eu tô tentando fazer um serviço de promoção da Ana, da música mineira e tudo mais, mas se eu não tiver quem ouça, como é que eu vou fazer essa promoção sua? Sim. Então, eu vou colocar, o que você acha, Ana? Eu vou pôr a Caetano Veloso, o Milton, esse, aquilo, abrir mais a memória afetiva, abrir para outros públicos que possam ouvir a Brasileiríssima, para além da Tropicália, da Bossa Nova e do Clube da Esquina. Por que o Fábio Júnior e a música já dita como brega, mas hoje não é cultura? O Fábio Júnior, Zé Augusto, que seja, eu vou ficar falando nomes aqui, mas que eu consiga, além de tudo, ampliar ainda a memória afetiva para a Rádio Inconfidência, e aí no meio disso eu coloco a Ana ali. Em vez de ter um tanto de pessoas, eu vou ter um tanto vezes 10 de pessoas que vão ouvir a Ana e de repente vão gostar. E aí sim eu vou poder continuar esse legado da Rádio Confidência de lançar, né? Músicos mineiros e tal. E aí uma notícia que hoje, quando a gente assumiu, era 16º, 17º, oscilava ali. Hoje a gente oscila entre o 10º, entre o 9º e o 11º lugar ali multiplicamos bastante os ouvintes por minuto, mas com nenhuma receita milagrosa, é só realmente ouvindo e buscando uma conexão com o público, que ninguém nunca me convenceu que eu sou o dono da razão e de que a gente não deve ouvir as pessoas para fazer comunicação pública. Muito obrigada, presidente Gustavo. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos logo mais.